Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos aos gélidos domínios de Éter Tenebris. Hoje uma noite de gala aqui no canal, a segunda parte do seminário do professor José Abdala Elaiel Neto, do CBPF, que dispensa apresentações, sobre o estado da arte da gravitação quântica. Contamos aqui também com o nosso caríssimo cofundador do projeto Éter Tenebris, o astrofísico Rodrigo Francisco dos Santos. Gostaria de alguma consideração, Rodrigo? De tecer alguma consideração? Vou falar uma bobagem, façam direto dos áreas dos domínios do Piraquistão, que eu estou falando. Dá certo. Só falar uma bobagem. Então, posso começar, Rodrigo? Opa. Posso começar, Rodrigo? Posso iniciar? Tá bom. Bom, então, deixa eu voltar aqui para... Tá sendo compartilhados, os slides estão sendo compartilhados, né? Sim, sim. Tá legal, então eu vou em frente. Bom, então, boa noite aí, Alexandre, muito obrigado aí pela introdução, Rodrigo, sempre pela colaboração, que já é uma colaboração de muitos anos, né? Inclusive, o Rodrigo é o nosso assíduo colaborador, com excelentes cursos, Rodrigo, Luiz Gustavo e colaboradores, né? Nas nossas atividades formativas de verão. A gente, quando vai programar as atividades, a gente já conta certamente com algum curso, mini curso e seminários do Rodrigo. E aí é uma satisfação muito grande para mim também poder participar do canal Éter Tenebris e poder compartilhar algumas ideias, algumas considerações sobre questões atuais da física, né? Questões maiores e também questões menores, né? Sendo que as questões menores muitas vezes se tornam também questões maiores. Então o Rodrigo chamou para fazer uma discussão sobre o estado da arte da gravitação quântica. Bom, a gente pode chegar e falar do estado da arte contemplando só o tempo atual, a contemporaneidade. Eu gosto sempre de voltar lá nas origens, porque eu sempre penso que os estudantes mais iniciantes, interessados, que estão buscando uma motivação na física, possam se apegar, ou possam assim, perceber o valor de uma certa teoria, ou o valor de uma certa questão da física, quando a gente retorna aos primórdios. Aonde a questão nasceu, quais foram os debates, quais foram as direções que eram possíveis de ser tomadas, e às vezes algumas foram e algumas não foram tomadas. Depois, como a área evolui e como a área chega até o nosso dia. Então, através dos tempos, a gente sabe que todas as teorias físicas têm seus altos e têm seus baixos, né? Tem período de intensa atividade, depois tem um período de um pouco de muita paz, né? Quase com inércia, e depois a área retoma e, de repente, tem um trabalho muito importante que faz a área realmente recuperar sua força. Então, a gente sabe que as áreas da física evoluem assim, né? São testadas, tem momentos em que se desconfia que a teoria não vai dar mais nada, daí a pouco aparece um resultado impactante. Então, eu acho que é importante o estudante não só aprender o conteúdo, né? Nós, não só o estudante, nós mesmos, né, que fazemos pesquisa, não só aprender os conteúdos, mas aprender o contexto. É importante compreender como as coisas se desenvolvem, em que contexto elas se desenvolvem, porque há sempre relações entre discussões de um problema com discussões de outros problemas que aparentemente não estão ligados, mas que a gente sempre busca interseções, porque isso faz com que nós possamos buscar numa área apoio para uma área diferente. Então, eu sempre volto ao início. E, de fato, o primeiro vídeo que nós fizemos na semana passada, a gente falou da pré-história. Então, a gente não falou nada de quantum gravity, a gente falou de gravitação clássica, e dentro da gravitação clássica, a gente buscou também uma discussão, que é a discussão, assim, a evolução da área dos buracos negros, né, que levou até 1920 o prêmio Nobel do Penrose. Claro que buracos negros hoje é uma área em que a quantum gravity desempenha um papel importante. Eu ainda não trouxe a quantum gravity para, vamos dizer, para o setor de buracos negros, isso vai ficar para um vídeo mais à frente. Então, hoje a gente vai começar finalmente a história. Então, eu coloco, a história se inicia em 1936. O que está acontecendo? Então, Einstein lança, e nós demos, eu sempre tento dar as referências primárias, também eu incentivo sempre os estudantes, os jovens pesquisadores, né, que estão terminando o doutorado, que estão no doutorado, ou que já estão fazendo até um pós-doc, que
busquem nas áreas que estão querendo estudar as referências primárias. Vale a pena a gente ler as referências históricas, que às vezes são muito difíceis de compreender, porque o modo de escrever é diferente, a estética da escrita dos trabalhos de 100 anos atrás, de 70, 80 anos atrás, era bem diferente de como os papers se apresentam hoje, de uma maneira muito mais objetiva, mais direta, né? E assim, mas antigamente a discussão era muito grande. Havia um grande espaço para a palavra, para a discussão teórica, para o conceito. Hoje os papers são muito tecnicistas. A gente pega o paper, já começa lendo equações, o desenvolvimento do paper é todo feito com equações, e muitas vezes nas conclusões, quando a gente poderia discorrer um pouco mais, aparecem novas equações. E às vezes o conceito, as ideias, o debate não fica muito claro, e mesmo o contexto. Então eu gosto sempre de trazer as referências originais. Quase todas essas referências que estão dadas em alemão já se encontram traduzidas em inglês nos archives. Então, o archive democratizou muito também a língua, não precisa só saber alemão, ou às vezes francês, né, que eram as línguas em que esses artigos mais clássicos foram escritos, mas já está tudo escrito em inglês, traduzido para o inglês nos archives. Então, na semana passada, há 2 semanas atrás, na primeira reunião, a gente trouxe os papers fundadores da gravitação quântica, da cosmologia e de outros aspectos, como buracos negros, colapso estelar. Dessa vez, nós estamos começando, então, com um paper de 1916, do próprio Einstein, um ano depois dele lançar, em novembro de 1915, os papers da relatividade geral, que é esse paper aqui, uma integração aproximada, ou aproximativa, né, das equações de campo da gravitação. Isso significa o quê? Resolver as equações de campo da gravitação. E por que aproximada? Porque ele vai linearizar a teoria de gravitação da relatividade geral, descrita pela relatividade geral. É altamente não linear, e ele vai fazer a aproximação linear, para poder chegar ao quê? Às equações de onda. Então, as ondas gravitacionais são previstas por Einstein nesse trabalho seminal de 1916 da Academia Prussiana de Ciências. Nesse ano de 16, a parte 1 das publicações e a página 688. Finalmente, então, finalmente não, já, porque nós falamos de um ano da teoria ser lançada, as ondas gravitacionais já são discutidas, e pela primeira vez nesse artigo. Então, esse é o artigo que lança as ondas gravitacionais. Coloquemos assim, ondas gravitacionais clássicas, tais como, por exemplo, as ondas eletromagnéticas advindas das equações de Maxwell. Então, aqui nós temos uma versão gravitacional daquilo que foi o trabalho de Maxwell. Maxwell parte das equações da eletrodinâmica, que ele mesmo ajuda a construir, acrescentando o termo de corrente de deslocamento na equação de Ampère-Maxwell, e chega às ondas eletromagnéticas. Prevê as ondas eletromagnéticas, quer dizer, prevê não, ele mostra que as ondas, que a luz é uma onda de natureza eletromagnética. Já se sabia que a luz era onda, né? Os experimentos, quer dizer, se discutia isso desde Huygens, lá no século XVII, mas com os experimentos franceses de Young e Fresnel, né, no século XIX, no início do século XIX, 1805, 1815, ficou claro que a luz era uma onda, perfeito. Maxwell mostra que é uma onda, sim, mas eletromagnética. E depois, só em 1887, 20 anos depois de Maxwell, o Hertz comprova que você pode produzir ondas eletromagnéticas, luz, né, micro-ondas, na verdade, é o que ele produz a partir de circuitos elétricos. Bom, então nós temos ondas eletromagnéticas, e agora Einstein diz, não, das equações da relatividade geral, nós podemos gerar ondas gravitacionais. Bom, nós estamos em 1916, nós vamos nos lembrar que ainda não se fala, vamos dizer assim, do quantum de onda eletromagnética. O que nós temos é quantum de energia. Não falamos ainda de uma partícula de onda eletromagnética. O que nós falamos, desde os experimentos de Planck, né, dos trabalhos de Planck, depois dos trabalhos experimentais de Philippe Lenard, depois do trabalho de Einstein de 1905, do efeito fotoelétrico, depois do trabalho de Einstein de 1909, depois do trabalho de Bohr de 1913, o que se fala é que nós temos nas ondas eletromagnéticas pacotinhos quanta de energia eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética ela interage em muitas circunstâncias sob a forma de pacotes ou quanta de energia que são emitidos ou absorvidos, mas não se fala de uma partícula.
nesse momento, nós estamos numa situação semelhante. As ondas gravitacionais são propostas em 1916. Então, a pergunta é, será que essa onda vai admitir quanta também? Bom, então já começa a se pensar de ver o paralelo entre tudo que acontece no setor eletromagnético com o que acontece no setor gravitacional. Um momentinho mais à frente, 1921, esse trabalho do Theodor Kaluza, né, que é sobre o problema da unificação da física. Unificação porque, nesse momento, ainda não tem clara a existência de uma física de interações fortes e de uma física de interações fracas. A física de interações fortes já começa a se desenvolver quando Rutherford descobre o núcleo atômico em 1911 e depois descobre o próton em 1919. As interações fracas, elas só ficam esclarecidas, e assim mesmo, não ficam muito aceitas pela comunidade da física, quando sai o trabalho de Enrico Fermi, em 1933, quando ele associa o decaimento beta do nêutron a uma nova interação da física, vamos dizer assim, a quarta interação. Já se tinha, então, a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação nuclear, que já estava estabelecida já por Rutherford, a partir da descoberta do núcleo, do próton e da coesão nuclear, né? E, então, chega a interação fraca em 1933. Mas a unificação da qual Kaluza fala aqui é do eletromagnetismo com a gravitação. Então, ambas têm potencial central, 1 sobre R, no caso estático, né, no caso coulombiano. Então, se tentava ver se poderia haver uma descrição unificada dessas duas interações. Descrição unificada não significa estar dizendo que as duas interações são a mesma, não. São a mesma coisa, não. São duas interações distintas, descritas por um formalismo único. Será que eu posso, então, descrever tanto a gravitação quanto o eletromagnetismo através de um formalismo unificado, um hamiltoniano ou um lagrangiano que seja completo, incluindo gravitação e eletromagnetismo na mesma formulação? Esse é o problema da unidade que o Kaluza está buscando. Isso acontece em 1921, e ele, para isso, introduz a quinta dimensão. Então, é quando entra o segundo momento, né, em que entra uma quinta dimensão na física. Claro que tinha já tido o trabalho do Nordstrom, de 1914, quando ele tenta entender a gravitação, né, dentro do formalismo relativístico, introduzindo uma quinta dimensão. Mas ele ainda não está buscando a unificação. Ele introduz uma quinta dimensão para descrever vamos dizer assim, para descrever o campo gravitacional. Aqui não, Kaluza está tentando unificar eletromagnetismo e gravitação, introduzindo para isso a quinta dimensão. Esse trabalho está traduzido, então, como eu falei, nos archives, né? É esse aqui, é sobre o problema da unificação em física. É um archive de 2018, tá? Então, quem quiser ler o original e ver como são diferentes, né, os artigos escritos há 100 anos atrás dos artigos que a gente lê atualmente. Mas é uma formação agora recentemente, esse ano agora, não, no final de 2024, com os meninos da iniciação científica, um dos estudantes se debruçou sobre esse paper, ele está terminando a graduação da UFPE, da Federal de Pernambuco, né? Ele fez fez a iniciação científica à distância comigo, e então Rafael, né, o Rafael Guilha, né, e então ele começou a estudar o paper do Kaluza, se interessou pelas dimensões extras. Eu falei, então lê o paper do Kaluza original. Ele leu, batalhou bastante em cima do paper e relatou, fez 3 seminários para nós, para os colegas dele, sobre esse paper. Então, eu acho que é uma leitura formativa. E não é simples ler esse paper, né? É um paper pioneiro e escrito de uma forma bastante truncada. Então, o estudante, às vezes, leva alguns dias para poder passar de um parágrafo para outro. É muito bom por isso, porque ele fortalece, né, as nossas bases, né, de compreensão. Depois, 1926, 10 anos, 10 anos depois da previsão de Einstein, 5 anos depois do trabalho do Kaluza, entra o Klein, Oscar Klein. Oscar Klein entra com esse paper chamado Teoria da Relatividade, no qual ele continua o programa de unificação do eletromagnetismo com a gravitação, usando a quinta dimensão. Então, nesse trabalho, apesar do título ser Teoria da Relatividade, ele está buscando aprimorar
o trabalho do Kaluza. Por isso que hoje a gente se refere às teorias com dimensões extras, chamadas teorias de Kaluza-Klein, né? Então, vamos observar esse aspecto aqui importante. Se eu vou unificar, se eu estou preocupado, né, se, vamos dizer, as boas cabeças da física já estão preocupadas de unir a gravitação com a interação eletromagnética, com o eletromagnetismo, vamos pensar que, se nós, daqui a pouco, vamos quantizar o eletromagnetismo, por que não, então, quantizar a gravitação? Claro, quantizar a gravitação. Vou quantizar a gravitação é uma força macroscópica. Então, o eletromagnetismo também. O eletromagnetismo não é uma força subnuclear, é uma força atômica, é uma força intramolecular, mas não é uma força subnuclear, diferentemente da interação forte e da interação fraca, que são interações confinadas a distâncias muito pequenas, da ordem do núcleo atômico, tipo 10 a menos 15 metros, né? um femtometro, ou um Fermi, como a gente chama, né? O eletromagnetismo não, ele já tem escala macroscópica, escala mesoscópica, e a gravitação, nesse momento, era puramente macroscópica, cosmológica até. E por que quantizar? Então a gente começa a pensar, se busca uma unificação do eletromagnetismo com a mecânica quântica, e se há um esforço para se quantizar a interação eletromagnética, como a gente vai ver, por que não também quantizar a gravitação, já que elas podem ser descritas, está sendo buscado um formalismo unificado para ambas, né? Então Klein, Oscar Klein, filho do grande matemático Felix Klein, da escola de Göttingen, né? Um parceiro lá do Hermann Weyl, parceiro do Hilbert, parceiro da M. Noether, né? Um grande mestre da teoria de grupos. O Felix Klein, o pai do Oscar Klein, foi estudante do Lie, né, dos grupos de Lie. Então ele foi a pessoa, o Felix Klein, o pai do Oscar Klein, foi muito importante na introdução da teoria de grupos na física de partículas, na física em geral. Oscar Klein, então, se debruça também sobre o problema da unificação. E, mais à frente, 12 anos depois, Einstein e Bergman, eles vão também para generalizar a teoria de Kaluza, ou a teoria de Kaluza-Klein. Então, a questão da unificação do campo gravitacional com o eletromagnetismo, eu já vi em algumas situações de palestra ou em discussões, pessoas atribuírem, né, ao Einstein a busca da unificação. Einstein entrou nessa busca da unificação, mas não foi o pioneiro. O pioneiro foi o Kaluza, depois veio o Klein, e aí hoje a gente chama de teorias de Kaluza-Klein, mas o Einstein também se debruçou e se dedicou muito à questão da unificação. Eu estou citando esse trabalho dele com Bergman, de 1938, mas existem outros. Esse é o trabalho que eu considero mais relevante do Einstein na questão da unificação. Claro, o trabalho mais relevante dele foi efeito fotoelétrico, relatividade restrita, relatividade geral, mas eu estou falando do trabalho de unificação. E aí acontece um fato, vamos dizer, isso que a gente está dizendo, relacionar os fatos que vão acontecendo na física, o contexto. Paralelamente a essa discussão da gravitação, olha, o Klein é uma pessoa que está numa linha divisória. O Oscar Klein, ele está mexendo tanto com relatividade, como ele está mexendo também com os primórdios da mecânica quântica. O Klein, hoje, quando a gente vai falar da equação de Klein-Gordon, é o Klein, é o Oscar Klein, junto com Gordon, que vão estudar a equação do campo escalar, que vão buscar compreender, inclusive, né, a quantização, a aplicação da mecânica quântica ao átomo, tentando ver se trazer a relatividade, relativizar, tornar relativística a mecânica quântica, coisa que não conseguem. Quem consegue é o Dirac, no paper de 28. Mas o Klein, então, o Klein está na mecânica quântica, entrando na mecânica quântica, ele vai ser fundamental depois para estudar teorias de Gauge, invariância de Gauge na equação de Schrödinger. Então, o Klein está na mecânica quântica, mas está na relatividade. Então, a gente já começa a ver que ele pode querer fazer uma fusão, trazer a gravitação, fazer o encontro da relatividade geral com a mecânica quântica. Então, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, é suspeito de querer fazer esse cruzamento, né? Então, vamos lembrar do que está acontecendo. Paralelamente a esses desenvolvimentos, relatividade geral, cosmologia que está nascendo, quinta dimensão, unificação, a mecânica quântica vem se desenvolvendo. Então, nós vamos lá, desde
do início do século XX, né, lá com os experimentos do corpo negro, do Max Planck, que eu já mencionei, Philippe Lenard, depois o Einstein em 1905, Bohr, e toda a discussão do espectro eletromagnético, do espectro de absorção e emissão dos átomos, vem caminhando a questão de compreender melhor a luz. E Compton, em 1923, faz o seu famoso espalhamento Compton, o seu Compton Scattering, né, em que ele joga raio-x sobre elementos, né, átomos leves, e chega à conclusão de que os quanta de luz, os pacotinhos de energia eletromagnética discutidos lá por Einstein, Planck, Bohr, eles nada mais são do que novas partículas, porque eles têm momento linear. Então, Compton explicita a presença de um momento linear nos pacotes de energia. Então, tem energia e tem momentum. Então, ele se comporta como uma partícula relativística de massa de repouso zero. A relação entre o momento linear e a energia é o módulo do momento vezes c, massa zero. Então, nasce o fóton. Então, se a onda gravitacional, a onda eletromagnética tem uma natureza corpuscular, quer dizer, ela é ondulatória, a famosa dualidade que depois de Broglie vai explicitar em 1924, um ano depois, na sua tese de doutorado. Mas, então, se a onda eletromagnética agora ganha um novo status, né, que é o status de que ela é constituída também de partículas de luz, de fótons, então, e as ondas gravitacionais? Será que elas poderiam ser descritas por fótons? Gravitons, não fótons, mas gravitons, né? Então, é um argumento também que a gente pode usar para dizer por que quantizar a gravitação? Porque a pergunta que a gente faz é, será que, assim, de partida, né, tem sentido quantizar a gravitação? É um problema meramente acadêmico? Eu quero quantizar qualquer coisa que seja clássica, né? Vale a pena quantizar qualquer coisa que seja clássica? Ou tem um propósito, tem um projeto assim bem definido, motivado, contextualizado, com bases claras. Deve ser importante quantizar a gravitação por causa dessas e dessas razões, né, que vão ser explicitadas. Então, uma razão que eu já dei, muito teórica, mas é uma razão legítima, se busca a unificação do eletromagnetismo com a mecânica quântica, com a gravitação, e o eletromagnetismo é uma interação microscópica também, né, ele é importante na formação do átomo, é crucial na formação do átomo, na ligação molecular, será que a gravitação não poderia também, já que ela queremos buscar uma origem comum para as duas forças, será que ela também não teria, então, que passar pelo processo de quantização? Depois chega Compton. Se Einstein previu e não tinha descoberto ainda as ondas gravitacionais, a primeira medida de onda gravitacional só é anunciada quando? Em fevereiro de 2016. Acho que foi 12 de fevereiro que se anunciou a descoberta das ondas gravitacionais. A descoberta é de setembro de setembro de 2015, mas o paper, a anúncio oficial, é 2016, fevereiro de 2016. Então, se as ondas gravitacionais estão surgindo, pelo menos no papel, né, nos papéis e nas discussões teóricas, será então que a gente também não poderia pensar num agente corpuscular que compõe a onda gravitacional? Até hoje nós não descobrimos o graviton. Então, nós estamos numa situação como nós estamos em 1923, antes do experimento Compton. Nós temos a onda, mas não temos o quantum, né? Então, agora Compton traz o quantum, a partícula que é o quantum de onda eletromagnética. Nós ainda não encontramos o graviton, mas encontramos a onda. Então, se nós temos a onda, será que a gente agora não valeria buscar essa partícula, esse quantum, que então isso justifica plenamente, né, uma gravitação quântica. Mas essa época, estou falando da década de 20, né, onde estávamos ainda há 100 anos praticamente da descoberta das ondas, da onda gravitacional, já se poderia pensar na quantização da gravitação. Por quê? Porque vamos fazer assim, pensar que a natureza é democrática, a natureza não trabalha com as desigualdades que existem na natureza são harmonizadas pelas grandes simetrias que nós temos na natureza. Então, vamos imaginar que se tem onda, se tem quantum, se tem partícula de onda eletromagnética, por que não vai haver partícula de onda gravitacional? Então, é um momento também importante de se buscar. Aqui eu faço só lembrando que com Compton renascem, né, as ideias de Pierre Gassendi e de Newton sobre a natureza corpuscular da luz, lá de 1697, 98, ou seja, finalzinho do século XVII. E, bom,
Compton ganha então o Prêmio Nobel de 1927 por essa super, hiper descoberta. Todo mundo que fez um curso de estrutura da matéria, ou aquela chamada física 4, que a gente estuda no final do ciclo básico, né? Física 1, 2, 3, 4. A física 4, geralmente a gente começa a estudar as bases da chamada física moderna. Então a gente estuda um pouco de relatividade, estuda já uma introdução à mecânica quântica, aí estuda a cinemática, né, do efeito Compton, estuda o átomo de Bohr. E aí na cinemática do efeito Compton, o que a gente sabe é ondas eletromagnéticas vão incidir sobre núcleos leves ou sobre elétrons. A onda eletromagnética vai interagir, vai ceder momento, vai dar um chute, né, na partícula que pode estar em repouso no laboratório, então ela perde energia, ela perde frequência, ela ganha comprimento de onda. E aí a expressão de Compton, né, da cinemática relativística do efeito Compton, que trata o fóton, então, como uma partícula relativística de massa zero, nos dá esse deslocamento, esse aumento de comprimento de onda da luz emergente, ou da radiação emergente. A onda entra com um comprimento de onda e com uma frequência. Perde energia, porque cede energia à partícula-alvo. Perde energia, perde frequência. Se a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. Então, lambda' menos lambda, que é positivo, é o delta lambda. Ele é o comprimento de onda da partícula-alvo. Se a partícula-alvo for um elétron, esse lambda C é H cortado sobre mc. Se essa partícula-alvo for um próton, é H cortado sobre a massa do próton vezes c, velocidade da luz. É o comprimento de onda Compton, né? Constante de Planck, H cortado dividido pela massa da partícula vezes a velocidade da luz. Então, lambda de Compton, as partículas-alvo que eu poderia eventualmente usar para fazer o efeito Compton gravitacional, mandar uma onda de gravidade, uma onda gravitacional que vai incidir sobre um próton, sobre um elétron. O comprimento de onda de Compton dessas partículas é razoável, é pequeno, mas assim, é muito menor do que o comprimento de onda da radiação gravitacional. A radiação gravitacional é uma radiação de baixíssima frequência, portanto, são comprimentos de onda muito grandes. Tem comprimentos de ondas gravitacionais com comprimento de onda que pode ser do tamanho de uma galáxia. Então, o lambda' e o lambda são muito grandes. Então, o shift, né, o deslocamento, o acréscimo de comprimento de onda num efeito Compton, vamos dizer, gravitacional, que vai me dar um delta lambda, que é muito menor do que lambda, porque lambda, vamos dizer, o comprimento de onda de Compton do elétron é da ordem de 10 a menos 13 metros. Agora, imagina o comprimento de onda de uma onda gravitacional, que pode até ser de 10 a 13 metros, 26 ordens de grandeza. Então, o comprimento de onda, o delta lambda, né, ele é comparativamente à lambda, né, é muito pequeno, né, porque ele vai ser proporcional a lambda C. Lambda C é muito pequeno, lambda C é da ordem de 10 a menos 13, se for o caso do elétron, se a partícula-alvo for um elétron, se a onda gravitacional estiver empurrando um elétron, né? Então, lambda C é da ordem de 10 a menos 13, e esse lambda pode ser da ordem de 10 a 13 metros. Então, lambda' menos lambda vai ser uma coisa muito pequena, muito menor do que lambda. Então, não dá para assim, descobrir, vamos dizer, onda gravitacional, né, ou descobrir o graviton, não onda gravitacional, não dá para descobrir o graviton através de um efeito Compton de natureza gravitacional. É inviável. A onda gravitacional foi, inclusive, descoberta com aqueles experimentos gigantescos, né, com aqueles tubos muito grandes, né, laboratório terrestre. Então, assim, mas a gente pensa, mesmo que o efeito Compton para a onda gravitacional não me leve a nada, eu continuo pensando que vamos tentar descobrir o graviton por outros meios. Bom, então, o que acontece? Estamos num contexto, né, de 1923, 24. Aí, bom, a comunidade está muito em cima da mecânica quântica. As grandes cabeças das teorias, né? Nós estamos falando nesse momento de Pauli, estamos falando de Heisenberg, estamos falando de Schrödinger. Dirac está entrando na luta, Dirac está começando o doutorado dele justamente aqui em 1923, é quando Dirac sai de Bristol e vai para Cambridge para começar o doutorado com Peter Fowler. Então, Dirac está chegando para o doutorado, ainda está descobrindo o mundo, né? Ele é de 1902, então ele estava com 21 anos, chegando em Cambridge para começar um doutorado, e ainda não estava nem entrando na mecânica quântica. Dirac só entra na mecânica quântica em 1925. Mas as grandes cabeças da época, Bohr, estava todo mundo ligado com mecânica quântica, né? Ligado ao desenvolvimento de alguma coisa que estava assim, explodindo para sair. E, de fato, a mecânica quântica surge em 25,
né, com os trabalhos justamente de Heisenberg e de Dirac, né, o trabalho do Heisenberg dia 29 de julho de 25 e o trabalho do Dirac de 7 de novembro de 25, e depois Dirac defende a tese de doutorado dele chamada Mecânica Quântica em maio de 26, logo depois do trabalho que ele fez em novembro. Então a mecânica quântica explode e as pessoas estão ali, todo mundo em cima. Então a gravitação ela vai ficando um pouquinho mais de lado. Então, vamos compreender o contexto. Mas até que, em 1936, Bronstein, né, que é um russo, né, ele publica esse artigo aqui no Zeitschrift der Physik da União Soviética, né, 1936, ele faz esse paper aqui que assim, podemos considerar o primeiro paper, então por isso que eu digo, a história está nascendo, que vai falar de teoria quântica da gravitação. Então, o paper dele se chama Quantum Theory of Weak Gravitational Fields. Ele vai pegar também um campo gravitacional fraco, né? E esse campo, da mesma forma que a gente estava falando aqui do problema das ondas gravitacionais de Einstein, Einstein faz a aproximação linearizada, um campo gravitacional fraco para poder tirar a equação de onda, e o Bronstein vai estudar, então, o que seria a quantização desse campo gravitacional fraco, que é o campo, vamos dizer, a aproximação que Einstein faz para chegar às suas ondas gravitacionais 20 anos antes, em 1916. Esse trabalho está republicado aqui nessa revista, que é muito importante da área, General Relativity and Gravitation, em 2012. Então, o professor Deser, Stanley Deser, né, que por acaso está tudo em família aqui, ele é genro do Oscar Klein. Então, o professor Deser, né, ele é um grande nome da supergravidade, a gente teve aulas com ele lá em Trieste, no período do meu doutorado, Salão convidou ele para passar assim, umas semanas lá, e o Deser, então, conversando com ele, era uma pessoa muito amigável, falou que casou-se com a filha do Oscar Klein, então, ele falou que aprendeu muita física a partir do casamento também. O casamento, né, levou ele a discutir física com o sogro, né, que era o Oscar Klein, e, por sua vez, esse sogro era filho de um grande matemático, que era o Felix Klein. Então, era vamos dizer, praticamente o patrimônio cultural familiar que estava sendo preservado pelo genro que estava chegando, que era o Deser. E o Deser sempre fez questão muito de recuperar a história. Então, o Deser e o Starobinsky, né, o professor Starobinsky, infelizmente, morreu no ano passado, faz um ano agora da morte do Starobinsky, né, Alexei Starobinsky, um grande nome da cosmologia, um super grande nome da cosmologia, inclusive teve no Brasil várias vezes. O Deser e o Starobinsky recuperam esse trabalho, que eu acho que vale muito a pena. Rodrigo, que está aí fazendo um grande esforço, né, de buscar novas coisas, vale a pena recuperar, ler esse paper aí na General Relativity and Gravity. Ele também está nos archives, aqui. Em 2011, né, ele está publicado aqui. O professor Deser primeiro colocou ele nos archives em 2011 e depois a revista General Relativity and Gravitation publicou em 2012. É um trabalho, então, interessante. É o primeiro trabalho, vamos dizer assim, é a raiz da Quantum Gravity. Então, se a gente quiser voltar ao DNA da Quantum Gravity, né, está aqui, nesse trabalho do Bronstein, 20 anos após a previsão das ondas gravitacionais por Einstein. Então, é importante também, eu acho, do ponto de vista epistemológico, para os alunos, né, para os estudantes já perceberem que está se buscando quantizar um campo cuja existência, né, vamos dizer, uma onda, cuja existência não está clara ainda. Então, está se buscando quantizar, no fundo, as ondas gravitacionais. Né? E essas ondas ainda esperariam praticamente 80 anos para serem descobertas, quase 85 anos para serem descobertas. Mas, mesmo assim, se está estudando a quantização. Então, é muitas vezes importante em física a gente estar atento para os desenvolvimentos. Não é preciso que tudo esteja comprovado para que eu entre na aventura. Né? Então, o cara entra na aventura de quantizar o campo de gravitação, quantizar as ondas gravitacionais, mesmo não sabendo quando elas serão descobertas. Mas é assim, a ciência se faz dessa forma. Tem esse aspecto exploratório. Né? Essa chamada ciência básica exploratória, você não sabe aonde você vai chegar, para que aquilo vai servir, isso menos ainda, não se sabe, muito menos não se sabe para que vai servir, mas se sabe que tem um significado naquele momento. É importante compreender se há uma natureza quântica na onda, na radiação gravitacional. Então, Bronstein faz esse trabalho aqui, esse é um belíssimo paper, né, que vale a pena, inclusive na iniciação científica, não com todo mundo, alguns estudantes, quando estavam interessados em fazer um projetinho de Quantum Gravity,
eu sempre gostava de pedir para ler esse paper, porque vamos voltar às origens, vamos voltar lá no livro de Gênesis, vamos entender a criação, vamos entender lá. Então, esse livro, esse capítulo, esse artigo faz parte assim, do livro do Gênesis, né, da radiação, da quantum gravity. 1936, perdão, aqui está errado, é 1939, eu fiz, perdão. Aqui, 1936 é o Bronstein. 1939, Firth e Pauli, né? Firth, um estudante do Pauli, eles vão quantizar as ondas de spin 2. Porque o graviton, né? Quer dizer, a onda de gravidade é uma onda gerada, né, por uma perturbação na métrica gravitacional, que é um tensor de rank 2, né, relativístico de rank 2. Então, certamente, sendo rank 2, ele pode ter spin 0, spin 1, modos de spin 0, modos de spin 1, polarização de spin 1 e o spin 2. Então, esse trabalho do Firth e Pauli, na verdade, ele vai buscar a quantização, quer dizer, as equações de onda relativística para partículas de spin arbitrário interagindo com o campo eletromagnético. Dentro desses spins arbitrários está o spin 2. Ele faz uma seção especial para spin 2, faz uma seção especial para spin 1, e faz uma seção especial até para o spin 3 meios. O spin 3 meios hoje é muito importante, porque quando a gente fala de supergravidade, né, o parceiro na supergravidade do spin 2, aqui estaria o graviton, e aqui estaria o gravitino, que é descrito pelo chamado campo de Harita-Schwinger. Esse campo de Harita-Schwinger é um campo de spin 3 meios, né? Então, também é legitimamente estudado aqui nesse trabalho do Firth e do Pauli, né? As equações de onda relativística para todos esses campos. Spin 0, Klein-Gordon. Spin meio pode ser Dirac, pode ser Weyl, pode ser Majorana, pode ser Majorana-Weyl, em outras dimensões. Spin 1, bósons vetoriais. Spin 3 meios ainda não se descobriu a partícula elementar de spin 3 meios, que poderia ser o gravitino, e depois o spin 2, que também ainda não foi descoberto, que é o graviton, né? Tem onda gravitacional, mas ainda não tem graviton. E chamar a atenção também para esse trabalho do Pauli, que nós estamos em 1939. Então, em 1939, ainda não havia. A única partícula de spin 1 existente era o fóton. Ainda não apareceu o W+, W-, só vão aparecer lá em 1979, lá no final. Né? Vão aparecer em 1981, 82 e 83. 1979 foi o Prêmio Nobel do Salam Glashow-Weinberg pela previsão das partículas W+, W-, Z0, pela previsão do bóson de Higgs. Mas a coisa só acontece, a descoberta só em 1982 e 83 aparece o Z0. Então, eles já estão também estudando equações de onda para campos que vão representar partículas ainda não descobertas. Então, de novo, aí, a importância da pesquisa básica. 1939, né, que é o ano que se fecha um pouco, a física entra em meio, vamos dizer assim, meio de recesso, né, quase que entra em modo de pandemia por causa da Segunda Grande Guerra. 1939 termina com esse grande workshop que foi realizado em Varsóvia, né, chamado New Theories in Physics. Porque nós estamos fechando a década de 30 com uma mecânica quântica estabelecida, com uma eletrodinâmica quântica iniciada por Dirac em 1927 e levada a cabo depois por Pauli, Jordan, Weisskopf, Enrico Fermi, Majorana. Então, já tinha um grande desenvolvimento de eletrodinâmica quântica, um desenvolvimento bastante impulsionado também de física nuclear, trabalhos do Heisenberg, trabalhos também dos experimentais, né, do próprio Enrico Fermi também, do grupo de Via Panispera da Universidade de Roma, né, em física nuclear. Então, a física nuclear, Heisenberg e outros, né, estava muito avançada. E a física de interações fracas, que estava nascendo com Fermi, com Majorana, em 1933. Então, fecha-se a década de 30, inclusive sabendo-se que a Europa poderia vir passar por um momento difícil, né, em que a ciência seria colocada em xeque, prejudicada. Então, eles fazem essa reunião para poder reunir as grandes cabeças da física teórica europeia. Então, nesses proceedings que hoje estão disponíveis, a gente pode encontrar, eles ficaram 25 anos perdidos, foram redescobertos, né, e os escritos, os anais, foram redescobertos em 1964. E aí, nesses anais, tem o trabalho do Oscar Klein, que é On the Theory of Charged Fields. Na verdade, o que o Oscar Klein está fazendo nesse artigo aí? Ele está unificando
toda a física conhecida na época. Quais eram as partículas conhecidas ou hipotizadas, né, até 1939? Então, nós tínhamos elétron e pósitron. Elétron descoberto, claro, e pósitron descoberto em 1932. Próton. O antipróton ainda não estava descoberto, só foi descoberto em 1956, mas já tinha um próton. O nêutron, que foi descoberto em 1932. Aí tínhamos o mu+, mu-, que foram descobertos em 1935 por Neddermeyer e Anderson, né? Isso, Anderson. Bom, depois havia a hipótese dos 3 mesons π, hipotizados por Yukawa e por Igor Tamm, na ex-União Soviética, Yukawa no Japão, Igor Tamm na ex-União Soviética, na Rússia, π+, π-, π0, que depois acabam sendo descobertos, inclusive, pelo César Latte. Então, nós estamos falando, deixa eu recontar aqui, elétron, pósitron, descoberto, próton, descoberto, antipróton, não descoberto, nêutron, descoberto, mu+, mu-, descobertos, π+, π-, π0, hipotizados. E o neutrino, que o Pauli lança a hipótese de existência dos neutrinos em 1930. Então, Oscar Klein tem essa atitude corajosa. Ele pega todas as partículas descobertas e todas as partículas que se esperava, assim, que eram hipotéticas na época, e aí junta tudo para fazer uma teoria unificada de todas as interações. Era a famosa, vamos dizer, Theory of Everything. Era vamos dizer, um sonho, né, que virou depois teoria de cordas. Então, era a teoria de tudo. E, claro, unindo com a gravitação. Então, tudo isso em 5 dimensões para poder unificar. E ele faz, inclusive, muito interessante, que nesse trabalho ele faz uma previsão fantástica, né, de existência de bósons vetoriais carregados, né, que na época eram chamados de mesotrons. Seriam partículas carregadas de spin 1, que ainda não havia sido descobertas. A única partícula conhecida com spin 1 na época era o fóton. Então, as partículas conhecidas todas tinham spin meio, elétron, pósitron, próton, nêutron, tudo com spin meio, neutrino com spin meio. A única partícula de spin 1 conhecida na época era o fóton. E as partículas hipotéticas de spin 0 seriam os mesons π. Então, ele faz a previsão de partículas de spin 1 carregadas também, que depois o Schwinger, em 1940, chama de mesotrons, e faz uma eletrodinâmica especial para portadores de carga, não de spin meio, como o elétron, mas de portadores de carga de spin 1. Né? Interessante, então, essa discussão, porque então, aí a gravitação está envolvida com todas as interações microscópicas. Então, implicitamente, o Oscar Klein já está chamando a atenção para uma quantização da gravitação. Bom, aí nós temos o hiato da guerra. Claro, durante a guerra se produziu alguma coisa, Dirac produziu o próprio teorema do spin estatística, a demonstração do teorema de spin estatística foi iniciada também por Wigner. Então, Pauli também fez coisa. Então, teve trabalhos. Os trabalhos continuaram pouco, né, durante a guerra. Sobretudo os teóricos puderam continuar melhor. Mas a atividade de gravitação, da quantização do campo gravitacional, ela para um pouco, eu diria, nesse trabalho do Oscar Klein, que é publicado em 1939. Mas aí, em 1954, então foi final da década, final da guerra, então 45, 46, aí vão o grande desenvolvimento da QED na fase moderna, na fase covariante, a QED de Tomonaga, Schwinger e Feynman, né, que dá a eles o Prêmio Nobel de 65, e a física nuclear vem se desenvolvendo, né, então aí um grande desenvolvimento a partir de 1946 da física nuclear, da física de neutrinos. Mas em 1954, Yang Mills, né, e Shaw, que era o primeiro estudante de doutorado do Salam, foi o Shaw, independentemente, Yang Mills nos Estados Unidos e Shaw em Cambridge, né, chegam separadamente a uma teoria que seria a generalização da eletrodinâmica quântica, no caso de um grupo de simetria que não fosse abeliano, mas um grupo não abeliano, que são as chamadas teorias de Yang-Mills. No grupo do Salam, chama-se teoria de Yang-Mills-Shaw. A história do Shaw é um pouco estranha, né? Porque o Shaw não é que ele entra de carona, não. Ele, pelo contrário, ele faz as teorias de Yang-Mills antes do Yang-Mills, 6 meses antes. Só que ele não publica, porque era um capítulo da tese de doutorado dele. E ele só defende a tese de doutorado em 1955.
Então, quando ele termina e chega às teorias de Young-Mills, isso é o quê? Janeiro de 54. E o Young-Mills lança o paper dele em junho, final de junho, eu acho que foi dia 28 de junho de 54. Mas o Salam sempre quis manter o crédito do Shaw, mesmo que ele não tenha publicado antes do Young-Mills. Então, Young-Mills Shaw, essa é a razão, por isso que aparece esse nome Shaw. Mas nos livros, vamos dizer assim, na linguagem corrente, a gente fala teorias de Young-Mills, tá? Estou dando esse Shawzinho aí, só para dar um toque assim de história da física para os rapazes, para os estudantes e para as moças mais jovens, né? Então, Yang-Mills Shaw, eles abrem um caminho importante para gravitação. Né? No momento, eles não estão nem pensando em gravitação, eles estão pensando em fazer uma teoria de Gauge para bósons vetoriais, portanto, partículas de spin 1 de massa nula, tipo o fóton, mas que possam auto-interagir. O fóton não auto-interage, o fóton interage com a matéria, mas não auto-interage. A ideia do Salam para o Shaw era construir, a partir de primeiros princípios, a teoria mais geral que pudesse incorporar partículas relativísticas de spin 1 e massa nula em auto-interação. E o trabalho do Yang-Mills, ele vem mais no sentido de generalizar para o caso não abeliano as transformações de fase abelianas da eletrodinâmica quântica. Então, dois caminhos diferentes, mas que chegam ao mesmo lugar. A teoria de Yang-Mills. Então, a teoria de Yang-Mills aparece nesse paper de 1954, no Physical Review, que é, assim, tanto é que o título que o Yang-Mills dá é um título ligado à física nuclear, espinhos isotópicos, a invariância de gauge isotópica, tudo isso ele está falando de um sistema próton-nêutron, é a interação próton-nêutron, trocando, por exemplo, não mesons π, como previa Yukawa, mas trocando bósons de spin 1 e não bósons de spin 0. Bom, o Uchiyama, no Japão, 2 anos depois, ele faz esse trabalho, que é uma interpretação teórica invariante das interações. E o que o Uchiyama faz é muito pioneiro, ele tenta enquadrar a gravitação, a descrição do campo gravitacional, nas teorias de Yang-Mills. Yang-Mills é para spin 1, gravitação, onda gravitacional, spin 2, mas o Uchiyama propõe, então, que a gravitação possa se enquadrar no programa de Yang-Mills Shaw. Só que ele não completa o programa, ele lança a ideia, mas ele busca mais uma interpretação geométrica para as teorias de Yang-Mills Shaw e dá menos espaço para a discussão da gravitação. 1957, aí o genro do Oscar Klein, o professor Deser, ele faz uma relação, ele estabelece uma relação interessante, é um paper meio obscuro da literatura da área, mas é um paper muito importante, que é, ele tenta ver o problema das divergências ultravioleta na teoria quântica de campos, o problema da renormalizabilidade ou não renormalizabilidade, a divergência, o aparecimento das divergências ultravioleta, e ele tenta relacionar ele tenta provar, mostrar, não provar, mas ele tenta motivar que uma inserção da relatividade geral na teoria quântica de campos pudesse vir a resolver ou atenuar o problema ultravioleta das teorias quânticas de campo tradicionais, por exemplo, da eletrodinâmica quântica e das teorias que eventualmente não fossem renormalizáveis. Na época, não se sabia ainda que as teorias de Yang-Mills seriam renormalizáveis. O programa de renormalização só acontece em 1972, né? Portanto, 18 anos depois da teoria lançada, né? Por Toft, Veltman, Jambiage, Bolini. Então, o Deser lança esse trabalho que já vai trazendo agora a relatividade geral para a teoria quântica de campo. É um Reviews of Modern Physics de 57. 1961, o professor Keeble lança esse trabalho extremamente interessante. Esse trabalho, quem quer fazer assim, gravitação de um ponto de vista da teoria quântica de campos, não tanto do ponto de vista da relatividade geral, que vamos dizer, um que não seja geômetra, mas que seja físico de campos, trabalhe com teoria de campos, esse artigo é imprescindível para ler quando se fala de campo gravitacional. É o trabalho do Uchiyama, digamos, agora, é completar o que o Uchiyama não completou. Então, Keeble, ele diz, podemos construir uma teoria de Yang-Mills Shaw para campos de spin 2. E ele mostra que, se você faz uma teoria de gauge para o grupo de Lorentz, né, para o grupo da relatividade restrita, ou seja, se a gente pega o grupo de simetria, o grupo de covariância da relatividade especial, que não tem gravitação, mas transforma esse grupo numa simetria local, numa simetria tipo Yang-Mills, então, ou seja, dá um caráter local
não global, mas um caráter local para a simetria de Lorentz, que é SO13, a gente recupera a gravitação de Einstein, Einstein-Hilbert, o famoso raiz quadrada de menos g vezes R. Então, esse trabalho do Kibo, que se chama Lorentz Invariance and the Gravitational Field, é muito interessante, é muito importante. Ele não está publicado numa revista de física. O professor Kibo teve dificuldade. O professor Kibo era um amigo do professor Salan, ele visitou muitas vezes Trieste, deu assim, palestras para nós na época do doutorado, e o professor Kibo contou que ele teve dificuldade de publicar esse paper numa revista de física, e publicou nessa revista, na Journal of Mathematical Physics, em 1961. É um clássico. Esse paper hoje é um clássico quando se vai falar de teoria de Gauge para a gravitação. Então, quem quer estudar quem quer estudar, vamos dizer, relatividade geral de um ponto de vista mais da física, da teoria de campos e não tanto da geometria, né, não tanto a descrição geométrica da relatividade geral, mas uma descrição mais, digamos, campística, né, da relatividade geral, vale a pena não só ler, estudar o trabalho do professor Kibble. 62, o famoso trabalho, né, o ADM, né, a formulação ADM, Arnovich, Deser, sempre o Deser e Meissner, Deser muito presente até a sua morte, muito recente, né, eu acho que o professor Deser morreu, não sei se foi em 23, mas em 1922, ele ainda publicou, 2022, ele ainda publicou um paper interessantíssimo sobre a real necessidade de se quantizar a gravitação. É um paper dele de 2022 que está nos archives. Um paper pequeno, de uma página, quase 2 páginas, né, nos archives. Bom, então, Arnovich, Deser e Meissner lançam esse trabalho, a dinâmica da relatividade geral. É quando eles fazem, na verdade, o que eles fazem aí? É a quantização canônica do campo gravitacional. Pega o trabalho, pega um Gemini, vamos dizer assim, um Gemini da relatividade geral e dão uma descrição de campo quântico no formalismo canônico, fazendo, né, as relações de comutação canônica entre os campos e as coordenadas, os momentos generalizados associados, fazem toda uma descrição detalhadíssima dos vínculos, dos graus de liberdade e promovem, né, quer dizer, concluem, né, um trabalho muito importante que é a quantização canônica vamos dizer, da relatividade geral, digamos assim. Esse trabalho está republicado. Ele foi publicado como capítulo 7 desse livro, que é uma coletânea de artigos chamado Gravitation: An Introduction to Current Research. Era uma espécie, tudo que tem, era uma espécie de colocar, assim, o que vocês querem para o canal do Ether Tenebris, que é fazer um status, né, da gravitação e da gravitação quântica. Então, quem fez isso em 1962, reuniu todo o status, foi o Louis Witten. Esse professor Louis Witten, era o pai do Eduardo Witten, né? O famoso nosso grande físico matemático, Eduardo Witten, é filho do Louis Witten, que era um pesquisador na área da gravitação. Era um gravitólogo, digamos assim. E no capítulo 7 desse livro, nessa coletânea de artigos, né, o capítulo do ADM é o capítulo de gravitação, o capítulo de a dinâmica da relatividade geral. E depois está republicado nos arquivos em 2004. Eu acho que foi de novo, né, o Deser que colocou. É porque o arquivo é muito democrático. Qualquer um pode acessar os arquivos, basta entrar e clicar. Né? O livro, às vezes, é difícil de conseguir, às vezes, artigos para baixar certos artigos são cobrados, então é sempre bom os estudantes saberem buscar paper no arquivo. O arquivo é onde a gente encontra a coisa totalmente socializada. Né? A gente vai lá no arquivo, tudo é de graça. Né? O arquivo ainda não se mostrou, não cedeu ao capitalismo, não. 1963, grande Schwinger, né, o grande professor Julian Schwinger, o supermestre, né? Supermestre, eu digo, Schwinger é um nome que tem que ser muito conhecido e muito estudado pela F. Schwinger, foi um grande professor, um grande mestre, um grande formador. Só para vocês terem ideia, da formação, né, vamos dizer, da escola Schwinger, saíram 3 prêmios Nobel. Schwinger preparou 3 estudantes, ele orientou 72 estudantes, pela biografia dele eu vi, 72 estudantes, o último deles é um chileno, professor Urrutia, que hoje já se aposentou, mas que trabalha no México, né? O Luiz Urrutia foi o último estudante do Schwinger, e desses 72 estudantes do Schwinger, 3 ganharam o prêmio Nobel. Um deles é o Glashow, que ganhou o prêmio Nobel com Salan e com Weinberg pela teoria eletrofraca. O Schwinger, então, entra na discussão do campo gravitacional.
e lança esses 2 trabalhos aqui, Quantized Gravitational Field 1 e 2, né, publicados no Physical Review em 63. Schwinger tinha já a sua formulação de quantização da eletrodinâmica, então ele trouxe todo o seu conhecimento de eletrodinâmica quântica agora para o campo gravitacional. Ele tinha, então, inclusive, o método de quantização com fontes, né? Então, Schwinger faz 2 trabalhos importantes, né, para a área, assim, vamos dizer, trabalhos assim que eu consideraria estruturantes para a consolidação do campo da quantum gravity. Então, quando a gente fala de quantum gravity hoje, e a gente quer rever o status dela hoje, esses trabalhos estão na base, né, da construção dessa linha que é teoria, que é quantum gravity. Pulamos para aí 64, 65, são anos importantes. Por que que há uns certos hiatos, né? Porque a comunidade, o próprio Schwinger, se lança agora numa discussão que começa a aparecer em 63 e só vai ser concluída em 66, que é o quê? A geração de massa para os bósons de Gage, para os bósons de Yang-Mills-Shaw. A teoria de Yang-Mills-Shaw, ela lança os bósons de Gage, as partículas de spin 1, todas sem massa. A grande questão é como gerar massa, porque é importante. Porque se não tem massa, como é que eu vou explicar, como é que eu vou descrever a interação nuclear se ela tem um alcance muito curto? A interação nuclear, o alcance dela é 10 a menos 15 metros, é mais ou menos a dimensão do núcleo atômico. Se os bósons vetoriais intermediários, né, os bósons mediadores da interação forte, têm massa nula, o alcance é infinito. Então, o núcleo atômico seria tão grande quanto o átomo, e não 10 a 5 vezes menor do que o átomo. Então, a busca agora é de um mecanismo de geração de massa para as partículas de spin 1, que aí começa o quê? A briga do bóson de Higgs, né? Aí começa a física do Higgs. 63, 64, então quem está envolvido? Salam, Schwinger, e aí tem os que ganharam o Braut, né, o Englert, e aí tem uma série de Kibble também, tem uma série de nomes aí envolvidos. A grande atividade que motivou muitos teóricos em 63, 64, 65 foi a busca de massa para os campos de Yang-Mills, Shaw, né, vamos esquecer do Shaw não, e também um problema que aparece em 64, experimental importantíssimo, que foi a descoberta da violação das paridades CP nas interações fracas, que é o trabalho do Cronin e Fitch, né, o trabalho experimental, que dá a eles o prêmio Nobel lá na frente, na década de 80, por essa super grande descoberta na física de interações fracas, que é a violação de CP. Yang e Li tinham previsto a violação só da paridade, P, a variância, a quebra da simetria P nas interações fracas, que a Mrs. Wu faz o experimento e mostra que eles estavam certos em 1957. 64, Cronin e Fitch descobrem a segunda, a quebra de CP, mais forte do que quebrar P. É quebrar CP, portanto, quebra T. Então, a interação fraca viola a simetria de reversão temporal. Então, foi uma grande descoberta que motivou os teóricos a quererem compreender a origem desse mecanismo das interações fracas. Mais ainda, em 62, né, Lederman e colaboradores descobrem a segunda família de neutrinos, em 1962. A primeira família foi descoberta em 56, 26 anos depois da hipótese de Pauli. A segunda família é descoberta em 62, e isso mexeu muito com a física teórica também, não só com os experimentais e os fenomenólogos, mas os teóricos começaram a se interessar de trazer agora, eu tenho uma segunda família de neutrinos, como incorporar isso na física vigente. Então, a quantum gravity, ela ficava meio assim, ela ia perdendo impulso à medida que a física de partículas ganhava novos elementos, né? Então, só em 67, agora já com, vamos dizer, 66, é fechado o ciclo do Higgs, né? Fica claro já os trabalhos do Higgs, que inclusive deram a ele o prêmio Nobel, os trabalhos do Salam, o trabalho do Englert, Braut, e do Zorhag, Kibble, uma série de pessoas lidando, né? E também Fabri Picasso na Itália, uma série de pessoas trabalhando com quebra espontânea de simetria, finaliza esse ciclo, né? Ele se fecha com assim, a consolidação de uma compreensão do mecanismo de Higgs para gerar massa. Bom,
67, 68, a discussão é retomada, né? Não há grandes coisas acontecendo em 67, 68. A grande coisa vai acontecer em 69, que é a descoberta dos quarks. Mas também outra coisa que foi importante, 63, 64, né? O modelo de quarks, que é previsto lá, que acontece lá, né? Em 1963, né? 61 foi o Wade, 64 os quarks. Então, esse contexto é importante. A gravitação ela vai assim ficando um pouquinho de lado à medida que essas descobertas impactantes ou esses resultados impactantes na física de partículas acontecem. E esses 3 trabalhos do Bryce DeWitt são muito importantes. Bryce DeWitt é um grande nome, né? Na busca da quantização canônica da gravitação, e ele escreve esses 3 trabalhos em série, né, que são publicados em 67, 68 pelo Physical Review. Então, são trabalhos, de novo, que aperfeiçoam, né, essas ideias, quer dizer, ele incorpora as ideias do Schwinger, incorpora também não a ideia do Kibo, mas a ideia do ADM, então ele se vale do formalismo ADM também para formular melhor, né, essa teoria quântica de gravitação. Em 1970, já é o meu último slide de hoje, né, que eu vou parar em 70, porque agora a gente vai começar uma nova era. Então, a história começou. Nós estamos na história 1. Agora vamos passar para a história anos 70, com novas visões de gravitação. 1970, esse trabalho também do Deser, né? Vocês estão vendo que esse é um nome muito citado, Stanley Deser. Deser, em 1970, ele lança esse trabalho que é muito, muito interessante. Esse trabalho, assim, é uma grande aula de teoria quântica de campos. Lê esse trabalho que está publicado no General Relativity and Gravitation, de 1970, mas também está nos archives, né? Vocês podem encontrar esse artigo exatamente republicado nos archives. Eu não botei a referência aqui, mas é fácil de achar botando o título e o autor. Bom, Deser mostra o seguinte: se ele retoma o trabalho lá atrás, na década de 30, né, o trabalho do Fritz-Pauli e o trabalho também do Bronstein, você pega o seguinte, pega a métrica, pega o campo métrico de Einstein, Gemini, faz a expansão linear, como exatamente fez o Einstein para tirar as ondas gravitacionais e como fez também o Bronstein para quantizar e fez também depois o Fritz-Pauli. Pega um campo livre, é como se fosse pegar um fóton livre. E aí a gente fala agora o seguinte, eu vou pegar fótons livres, eu vou colocar fótons livres em autointeração. E vou querer que essa autointeração, ela me gere vamos dizer, essa autointeração respeite certos princípios fundamentais da teoria quântica de campos, como a renormalizabilidade. Se eu pego fótons e coloco fótons em autointeração, eu tenho uma família de objetos de campos de spin 1, ou partículas de spin 1, de massa nula. Mas quando eu coloco a autointeração, o que eu saio com esses dois requisitos iniciais, o que eu ganho é uma teoria de Young-Mills. Então, a teoria de Young-Mills, ela não aparece como uma imposição de uma simetria. Vamos dizer assim, a simetria de Young-Mills, ela emerge da autointeração. O que o Deser faz aqui? Ele pega agora campos de spin 2. Ele fala, vamos pegar uma família de gravitons e vamos fazer esses gravitons autointeragirem, como acontece na relatividade geral, porque a relatividade geral, diferente do eletromagnetismo, ela é não linear. Os fótons, eles não têm autointeração na eletrodinâmica quântica, mas os bósons de Young-Mills têm autointeração, porque é a simetria não abeliana. O que o professor Deser faz é pegar partículas de spin 2, colocá-las em autointeração e formular uma teoria que seja consistente com causalidade, não com renormalizabilidade, mas com causalidade. E ele chega exatamente à teoria da relatividade geral de Einstein. Ele mostra que, introduzindo as não linearidades, né, e construindo a teoria gradativamente, as autointerações de partículas de spin 2 massa zero que respeitam a causalidade te levam a uma teoria te levam à relatividade geral. Então, a relatividade geral, ela emerge também, quer dizer, não digo a relatividade geral, mas o lagrangiano de Einstein-Hilbert, o raiz de menos GR, ele emerge de uma teoria quântica de campos, de uma teoria, nesse momento nem é quântica, uma teoria clássica de campos, de spin 2 em autointeração que não violem o princípio da causalidade. Então, isso é muito importante, porque quando a gente fica bem claro, pelo trabalho de Uchiyama, pelo trabalho de Kibble, agora pelo trabalho de Deser, que a gravitação ela pode ser tratada como uma teoria de Young-Mills, a grande questão é, se as teorias de Young-Mills são quânticas, né,
normalmente, quer dizer, a gente parte sempre do pressuposto de que eu vou poder construir uma teoria de Young-Mills quântica, e isso acontece em 1972. A quantização, o programa de quantização das teorias de Young-Mills fica resolvido em 72. A cromodinâmica quântica emerge em 73. Então, se eu tenho uma teoria quântica de Young-Mills, e a gravitação, ela acaba sendo uma teoria de Young-Mills, ela pode ser vista como uma teoria de Young-Mills, então eu vou estar quantizando também a gravitação. Só que a gravitação, claro, vai nos trazer problemas a mais que a teoria de Young-Mills não tem, porque a gravitação não é exatamente, ela não segue exatamente os cânones de uma teoria de Young-Mills, mas ela pode ser construída como uma teoria de Young-Mills, é como se fosse uma teoria de Young-Mills linha, ou uma teoria de Young-Mills com pequenas imperfeições em relação às teorias de Young-Mills tradicionais. Mas, assim, a base de Young-Mills está ali. Então, isso motiva bastante de vamos realmente investir na década de 70, fica bem claro que vamos investir pesadamente em Quantum Gravity. Então, a Quantum Gravity não é só um programa assim que ele é um programa, vamos dizer assim, circunstancial. Quando as circunstâncias permitem, eu mergulho na Quantum Gravity. Aí aparece uma coisa que não é Quantum Gravity, eu saio fora, a Quantum Gravity fica meio minimizada. Depois eu maximizo de novo a Quantum Gravity. Agora não dá para apagar a Quantum Gravity, não dá para botar na barra de ferramentas, não. Quantum Gravity tem que seguir, segue até hoje. Né? Então, nós vamos falar de 50 anos, né? Então, e como está, a pedido dos colegas, né, do canal, é chegar o presente status. Mas para chegar ao presente status, nós vamos passar agora para a história 2, que é a década de 70, que é muito, tem muitos, vamos dizer, muitas movimentações, tem muitas novidades em relação à gravitação quântica, porque emerge em 1977 a supergravidade, que é uma promessa muito grande de uma boa teoria quântica de gravitação. Então, a gente vai entrar na história 2, que é quando entro na década de 70, os primeiros movimentos da década de 70, 72, 70, quando se mostra a quantização de Young-Mills, a busca grande agora é por novas teorias de gravitação, com termos de derivadas superiores, introduzindo torção. Então, a gravitação ela ganha um impulso muito grande, 72, 73, 74, 75. Mas esse impacto acaba também não conseguindo empurrar todas as barreiras muito. Até que em 77, final de 76 e 77 se consolida a teoria de supergravidade. E aí, com a supergravidade, a expectativa de ter uma boa teoria quântica de gravitação, ela vai para o alto. As ações, vamos dizer assim, da Quantum Gravity começam a subir em função da supergravidade. Aí nós vamos ter a década de 70 até a primeira revolução das cordas, que foi em 84, que é um outro período da gravitação quântica. Então, a gente vai dividindo em períodos para poder chegar no presente status e um estudante principiante, um jovem estudante que quer entrar na área, perceber como tudo isso foi construído. Nós estamos falando de 1916. Aí passamos pela década de 30, década de 40, 50, fechamos a década de 60. Claro que existem trabalhos que eu omiti, mas eu estou colocando aqueles trabalhos que me dão um mapa da mina. Né? É como a historinha do João e Maria. Eu estou jogando milhozinho para não me perder, porque essa floresta até a floresta da física é muito densa. Né? A gente pode se perder, tem milhões de caminhos. Então é bom ir jogando, né, os grãozinhos de milho, né, para a gente ir seguindo e não se perder. Esses papers que eu estou colocando são como se fossem os grãozinhos de milho para quando eu chegar lá no presente status, se eu quiser reconstruir a história, eu volto atrás pela trilha que eu deixei marcada pelos grãozinhos de milho. Essa é um pouco a ideia desse conjunto de discussões que nós estamos tendo aqui no canal. Rodrigo, eu terminei por hoje, né? Deixar um tempinho, eu posso hoje ficar até às 8h30, então nós temos 11 minutinhos, né? Para eu poder, digamos, discutir um pouco com vocês. Se ficar alguma coisa em suspenso, da próxima vez a gente começa pelas discussões que não puderam ser feitas ou concluídas hoje, tá bom? Então, estou retornando a palavra aí à mesa presidente, à mesa do presidente. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Alexandre. Se o Herman estiver aí também, obrigado ao Herman. E o Luiz Gustavo, eu sei que não vai estar hoje, mas deixa um abraço e melhoras para o netinho dele. Estou voltando aí ao nosso Sherman. Por favor, Rodrigo. Bem, já que voltou para mim, eu ia perguntar alguma. Você falou desse caminho em particular. Uhum.
Eu tinha. Me parece que a gravidade esférica paralela surgiu na década de 70. Isso. Ela é clássica. Né? Então, ela faz Contorção, mais um pouquinho, isso mesmo. proporção. É. Mas nas décadas anteriores, tem umas coisas que. A geometria de Weyl, que é que eu acho um negócio muito interessante, porque ele pega o tempo próprio, Sim. e recentemente eles fizeram isso com uma teoria de Gauge. Uhum. Inclusive o pessoal do CBPF, Novelo estava envolvido, o pessoal Isso. do Pernambuco estava envolvido, de pegar, mas isso é coisa desse século, nem 10 anos. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Pegar o tempo próprio, inclusive eu gravei vídeos falando disso hoje, e, e aí você não quer dizer, a geometria de Weyl é de 18, né? É. A gravidade unimodular é de 17 também, né? Certo. Isso. E, né? E as métricas são, assim, essas coisas elas estão diretamente ligadas com o que eu estou fazendo. Isso. Sei. E a gravidade unimodular e as métricas ópticas de Gordon, que são da década de 20. Certo. Onde que Uhum. elas entram nisso aí? Essas são, vamos dizer, são abordagens geométricas, né? Digamos assim, eu acho que esse formato, por Weyl, por exemplo, é sempre uma formulação muito na direção da geometria. Claro que você pode, que são diferentes formulações, você pode trazer isso, né, para o programa de quantização da quantum gravity, mas o quanto isso ajuda, ou o quanto isso ou isso é muito particular, ou isso tem um caráter universal. Eu acho que trabalhar com diferentes espaços, né, com diferentes formulações como essas, você não está trazendo novidade na hora da quantização. Eu acho que o problema da quantização vai estar muito ligado à estrutura não linear, vamos dizer assim. Se a gente está falando que a gravitação é mediada por um objeto de spin 2, o gráviton, que ainda não foi descoberto, o que está em jogo aí fortemente é como escrever com consistência interações, né, com spin 2. E consistência em que sentido? No sentido da unitariedade perturbativa e não perturbativa, da renormalizabilidade. Então, eu vejo que essas formulações, essas alternativas, né, essas formulações geométricas alternativas, elas vão, no final do caminho, elas vão chegar aos mesmos problemas que a gente encontra pela gravitação métrica tradicional. Então, eu acho que o que a gente tem que focar é qual é o verdadeiro problema da quantum gravity, né? É a geometria que eu estou usando ou é um fato mais fundamental, que é partículas de massa zero, spin 2, ou eventualmente partículas que podem se tornar massivas, né? Inclusive o Gerhard Toft, tem uma série de papers que ele escreveu no final da década de 90, no início dos anos 2000, sobre gravitons massivos em função da quebra da simetria de Poincare. Então, ele faz teorias de gravitação, né? Ele traz, vamos dizer, uma espécie de tipos que seriam bósons de Goldstone de uma quebra de uma simetria de Poincare. Mas, não fugindo do assunto da tua pergunta, né? O que está em jogo, na verdade, né? Quer dizer, eu quero assim, entrar no âmago da questão da quantum gravity. O problema que eu tenho que enfrentar, eu não diria que é um problema tanto geométrico. Eu acho que é um problema de autointeração de partículas de spin 2. Se a gente vai para loop quantum gravity, por exemplo, nós vamos falar isso mais no final, no último vídeo, né? Se a gente vai para loop quantum gravity, a gente está jogando o problema vamos dizer assim, para uma outra situação, que é uma outra geometria. Aí seria uma geometria quântica mesmo, porque eu estou quantizando os elementos do espaço-tempo. Uma coisa é você quantizar a geometria, o próprio espaço-tempo. Outra coisa é você quantizar a métrica, né? Então, quantizar a métrica pode ser vamos dizer, pode ser um remédio menos eficaz para curar os problemas da quantum gravity. Então, digamos, a minha visão final sobre o que você colocou, Rodrigo, é que
seja uma geometria, uma geometria bimétrica, por exemplo, uma formulação bimétrica, uma formulação com torção, uma formulação de vaio, você, no final, vai se enfrentar, o grande problema que você tem que enfrentar é a alta interação das partículas de spin 2, neutras de spin 2 e de massa zero. Eu acho que é isso que vai ser o problema que a teoria de cordas vai tentar resolver, a super quantum gravity vai tentar resolver, e as outras formulações. A própria formulação de Horava-Lifshitz da década de 2000 também. Então, essa é a minha visão. Não é uma resposta completa, mas é uma reflexão em cima do que você falou. Eu localizo o problema dessa forma que eu estou expondo, se explicitando para você, tá bom? Alexandre, você quer falar alguma coisa? Não, essa conexão entre as teorias de Young-Mills e a relatividade geral sempre me deixaram assim curioso, né, perplexo, Sim. né? Sim, e assim, é interessante, Alexandre, realmente, é assim, a gente fica perplexo diante disso, fica assim meio, assim, por quê, como, né? Você vê, porque, na verdade, tudo foi feito independentemente, Young Mills estavam só preocupados com interação forte, e Salam e Shaw estavam preocupados, na verdade, com a eletrodinâmica. É possível se construir, porque na eletrodinâmica a grande crítica é, na eletrodinâmica os fótons não autointeragem sozinhos. Para o fóton autointeragir, eu preciso ter um campo escalar massivo. Então, na eletrodinâmica de Dirac, nós não temos uma interação de dois fótons com o elétron e com o pósitron. É sempre o elétron e o pósitron absorvendo ou emitindo um único fóton. Quando a gente vai para uma eletrodinâmica escalar, em que o portador de carga não tem spin meio, mas tem spin zero, um escalar carregado, a interação é diferente. Eu tenho o escalar carregado e o anti-escalar carregado trocando um fóton, mas eu tenho também eles trocando dois fótons. E aí, dois fótons podem interagir, mas desde que haja participação da matéria. A pergunta do Salam na tese de doutorado do Shaw era: será que eu posso abrir? E também, se você pegar eletrodinâmica para portadores de spin 1, né, então, como partículas com spin 1 carregadas, trazendo a carga elétrica, a mesma coisa vai acontecer como no caso escalar. É um fato todo bóson, toda teoria em que a matéria carregada é bosônica, eu vou ter interação da matéria e da antimatéria com um fóton e da matéria e antimatéria com dois fótons, mas nunca dos fótons sozinhos. Então, o que Salam estava perguntando é, será que eu posso, de alguma forma, estender a eletrodinâmica, buscar um regime aí não conhecido ainda, estamos falando de 1951, 52, um regime não conhecido em que os fótons autointerajam sem vamos dizer assim, a partículas de matéria coadjuvantes da interação. E aí o Shaw vai fazer a construção e chega nas teorias de Young-Mills, mas pelo caminho da QED. E Young-Mills chegam a Young-Mills pelo caminho da interação forte. E aí agora a questão é que o Uchiyama, no Japão, em 56, ele percebe que, se isso vale para spin 2, eu posso buscar um caminho para a gravitação. E o Kibble fecha o programa em 1961. Então, assim, é interessante que nada foi pensado na gravitação nesse sentido. Mas aí a teoria que era construída para eletrodinâmica quântica, ou seja, uma teoria construída completamente para spin 1, ela pode ser estendida para spin 2. Esse é um momento muito importante, porque do momento que você classifica, né, ou vamos dizer, inclui a gravitação de uma certa forma na categoria das teorias de Young-Mills, você abre, vamos dizer assim, dá uma expectativa muito grande de que você consiga, via Young-Mills, resolver os problemas da gravitação. O que não é verdade necessariamente, né? Mas assim, a física também vive de suas expectativas, né? Quantos anos a gente levou esperando o bóson de Higgs? 48 anos, né? Quanto tempo a gente está esperando, né, uma unificação completa das quatro interações? Então, nós estamos na expectativa da total unificação. Então, a física também vive as suas expectativas. E aí, depois, aí, a teoria de a gravitação é formulada dentro da supergravidade, abre uma nova expectativa dela não ser só renormalizável, mas dela ser finita completamente no ultravioleta também. Então, tem uma expectativa que dura alguns anos, depois se desfaz. Então, é um pouco, assim, compreender vamos dizer assim, compreender o processo, né, de certas áreas da física é muito interessante. Como você ressaltou, é surpreendente realmente, né?
Não é assim, quando o Young Mills, o próprio Salan, que sempre se interessou pela gravitação, tanto é que ele trabalhou pesadamente em Supergravity e Kaluza Klein em Supergravity, nem o Salan, quando faz o trabalho com Shaw, ele está pensando na gravitação. Nem o Young Mills estavam pensando na gravitação. E a gravitação, ela vem depois, quer dizer, percebe o Uchiyama e o Kibble percebe mais fortemente ainda. Mas, claro, o Kibble tinha um passado de vivência com a gravitação. Então, para ele, foi mais simples perceber a união de Young Mills com gravitação. Esse mais ou menos é o quadro histórico, tá certo? Eu queria fazer. Eu quero compreender isso melhor à medida que meus estudos em teoria quântica de campos avançarem, né? Então, você pode, olha, se você quer compreender isso bem, a minha sugestão é que você pegue o último slide de hoje, que é o paper do Deser, quando ele mostra Legal. que gerar autointeração, gerando autointeração, você sai de partículas de spin 2 livres, mas gerando autointeração, você chega na teoria de Einstein. Então, o caminho te leva à relatividade geral. Tá legal? Gigante demais, muito bacana. Esse paper é muito legal. Tá? Legal, professor. Eu sei que você está no limite do seu teto, mas eu queria te pedir duas coisas, de repente, para a semana que vem. Fala aí. SUSE e estrutura causal. Ah, tá. Aquilo que eu falei, tá bom. SUSE e estrutura causal e a questão da quebra do isomorfismo do grupo de Poincaré. Essa aqui do Toft, né? Quebrar Poincaré e gerar gravitons massivos, né? Isso. Tá legal. A gente pode falar isso na próxima semana, tá certo. Inclusive, tem uma teoria, eu não cheguei nem a pegar o artigo, não, um artigo super recente. A Sabine Rosenfelder estava discutindo no canal dela, né? Sabine, né? Sabine. Os caras resgataram elementos da TERG, né? Da relatividade geral teleparalela, né? Onde tem torção, né? E não curvatura. E para conseguir a quantização lá, eles introduziam 4 novos bósons, um para cada direção, né, do espaço-tempo, e os quais se fundiriam e se tornariam graviton, né? Já é bastante difícil, né? Uma partícula super elusiva, o graviton, e os caras ainda introduzem mais 4 bósons. Para formar o graviton, né? Então, deve ser uma teoria de gravitação emergente, né? Hoje tem muito essa discussão, né? Da gravitação emergente também. É interessante, né? Bom, hoje, vamos dizer assim, a floresta é densa, é fácil a gente se perder, né? Então, eu vou estar trazendo um caminho, né? Claro, entre tantos, né? Outros colegas percorreriam um caminho diferente do meu. Então, eu estou trazendo esse caminho, né? Que pode trazer alguma clareza de uma direção, mas existem outras direções. E aí, né, tem muitas formulações alternativas. Se a gente for olhar, por exemplo, o GRQC, né, que é o setor dos archives que cuida também de quantum gravity, cara, a gente fica perdido. É tanta coisa. Tem gravitação entrópica, tem muita coisa, né? Aqui eu estou vendo um colega chamado Marconi Senna que está dizendo: mais uma teoria da gravitação não deveria ser apresentada como estrutura que o espaço-tempo fosse emergente. Sim, é uma possibilidade, né? Mas, por exemplo, na Loop Quantum Gravity, por exemplo, o espaço-tempo não é emergente. Mas sim, já houve movimentações desde a década de 80, né, de falar de effective gravities, né, em que você faz uma gravitação como uma emergência, né? É o caso também, por exemplo, da gravitação entrópica, né, lá do Ferlinde, né, que também usa a ideia de uma gravitação emergente, né? Então, isso pode acontecer, sim, é uma frente de trabalho legítima, né, e que pode ser explorada, e que vem sendo explorada, na verdade, tá certo? Mas agora a pergunta é, será que ela não deveria ser? Eu digo, ela poderia ser, mas eu acho que não obrigatoriamente ela deveria ser, nem que o espaço-tempo fosse emergente. Pode ser um espaço... O espaço-tempo pode emergir, né? Claro, né? Mas eu acho que não da gravitação em si. Porque se a gente for pensar, né? Se a gente concebe hoje, né? Vamos dizer assim, as transições de fase do universo primordial, no momento inicial, a gente tinha quer dizer, quando o espaço-tempo vai se formando, a gente tem as transições de fase que são
geradas, né, pela, vamos dizer, 10 a menos 10 segundos, 10 a menos 5 segundos, as transições de fase da grande unificação para a quebra eletrofraca. Então, a matéria vai se formando, né, essa matéria já encontra, vamos dizer assim, um espaço-tempo. Então, eu acho que sim, o Marconi que está perguntando, sim, faz sentido você pensar numa teoria de gravitação dentro de um espaço-tempo emergente, mas eu acho que esse não é o único caminho. Vamos dizer assim, esse pode ser um caminho, para o campista, esse não é tanto um caminho, mas vamos dizer assim, por quem vem do lado da geometria, esse pode ser um caminho mais interessante. Então, eu acho que aí tem uma visão, vamos dizer assim, de formação ou assim, de percepção. É uma visão de escola, né? Por exemplo, uma pessoa, talvez da escola holandesa lá do Verlinde, poderia ir por esse caminho. Talvez uma pessoa de uma escola mais, vamos dizer, onde o campo, a escola do salão, por exemplo, não iria por esse caminho. Então, tem vários caminhos, né, que podem conduzir a uma teoria quântica de gravitação. Por exemplo, teoria de cordas, por exemplo, a gente parte de um espaço-tempo 10-dimensional. Então, você já parte de um espaço-tempo 10-dimensional que não é emergente. O que é emergente depois é a compactificação do espaço-tempo, que aí daí emerge, sim, um espaço composto, né, que é um espaço, vamos dizer assim, composto pelo espaço de Minkowski e por algum espaço interno, que pode ser o quê? Uma 6-esfera, pode ser um calabial. Então, aí tem uma emergência desse espaço interno. Mas aí eu estou falando de 10 dimensões e tem um processo de redução dimensional do qual, né, emerge esse espaço composto. Então, tem essa discussão. Mas, assim, essencialmente, quando você formula as teorias de supercordas em 10 dimensões, a supergravidade ou a super Yang-Mills, você está já partindo de base de que existe um espaço, umas 9 dimensões, uma dimensão temporal, 9 dimensões espaciais, constituído e que não é emergente. Vamos dizer, ele é dado como ponto de partida. Mas é muito interessante a colocação do colega aí, do Marconi. Então, Rodrigo, Alexandre, um abraço para vocês, para todos os colegas que estão aqui participando desses nossos debates. Todo questionamento, toda sugestão, toda crítica é bem-vinda. E dá o meu grande abraço aí no Luiz Gustavo, tá bom? Um abração para ele aí, tá? Abraço a você e no Herman também. Um abraço aí. Até semana que vem. Né? 19 horas. Se Deus quiser. Obrigadão, É esse mesmo link? É sempre esse link? Não, eu vou fazer outro link. Tá bom. Então, beleza. Tá, abração para vocês. Para finalizar aqui, pessoal, nós gostaríamos de agradecer demais a presença do professor Elaiel, né, que brilhantou tanto a nossa noite aqui de gala, e esperamos todos vocês na terceira parte, né, do seminário sobre o estado da arte da gravitação quântica aqui nos gélidos domínios de éter. Tá certo, amigos. Um abraço aí para vocês. Tchau aí. Amigos tenebrosos, um abraço para os amigos tenebrosos. Tchau aí. Tchau, tchau.